tem uma coisa meio estranha que conecta todo mundo que está assistindo esse vídeo agora. Não importa se você joga, assiste série, vê filme ou apenas caiu aqui por curiosidade. Em algum momento você já imaginou, não só viu, não só consumiu, imaginou mesmo. Você já se colocou dentro de um cenário tipo Project Zomboid, pensando ali em qual casa você iria invadir primeiro, o que iria pegar primeiro ou quanto tempo iria durar sem errar. Hoje assistiu The Walking Dead e no meio de uma cena tensa pensou: não, talvez eu não faria isso, eu conseguiria sobreviver mais tempo. E aqui vai o primeiro detalhe que quase ninguém percebe. Isso não é passivo, você não tá só assistindo, sua cabeça, sua mente tá ali participando, simulando, testando. Mas então surge uma pergunta que é meio incômoda. Por que esse tipo de história prende tanto a gente? Por que ficamos com aquilo na cabeça? Bom, se formos lógicos, não tem nada de atraente ali. É fome, é medo, é perda, é um mundo onde tudo que você conhece simplesmente desaparece. E mesmo assim, você volta a consumir aquilo ali de novo e de novo. Então deixa eu te puxar um pouco mais fundo nisso. E se o motivo não for o que você realmente pensa? E se o que te prende não tem nada a ver com zumbis? Existe um padrão invisível em praticamente toda a história de Apocalipse Zumbi. E o mais curioso é que não tem a ver com o caos, tem a ver com o começo. Sempre começa pequeno, quase irrelevante. Um caso isolado, um comportamento estranho, um vídeo que parece falso demais para ser real e ninguém leva a sério. Sempre tem esse momento, aquele ponto exato em que ainda daria tempo de agir, mas ninguém age. Agora pensa um pouco mais fundo. Por que essa parte é tão fascinante? Por que o início e não o fim é o que mais prende a gente? Porque é ali que existe uma ilusão muito poderosa: controle. Enquanto tudo ainda não desmoronou completamente, você acredita que faria diferente, que perceberia antes, que tomaria a decisão certa. Mas tem um problema nisso, porque todas as histórias mostram basicamente a mesma coisa. Ninguém percebe a tempo. E aí também entra a cultura pop, que moldou completamente a forma como a gente enxerga isso, né? Desde lá dos anos 60, em Night of the Living Dead, que foi o que basicamente definiu o conceito moderno de zumbi, até produções como Guerra Mundial Z ou Madrugada dos Mortos, que transformaram isso em algo rápido, caótico, quase impossível de controlar. E claro, The Walking Dead, que foi além dos zumbis, né? E mostrou um perigo talvez maior às pessoas. Porque se você reparar bem, os zumbis quase sempre são o cenário, não o foco. Eles são previsíveis, são constantes, o que muda são as decisões humanas. E isso nos leva a um segundo nível de pergunta, que talvez seja um pouco mais desconfortável. Por que a gente gosta tanto de histórias onde o mundo perde o controle? Agora a gente entra na parte mais honesta disso tudo, e talvez a mais incômoda. Porque quando você tira os zumbis da equação, o que sobra? O que sobra é ainda mais assustador. Pânico coletivo, desinformação, colapso de sistemas, gente tomando decisões ruins sob pressão. E no fundo, a gente sabe disso, mesmo sem pensar diretamente. Sabe que numa situação assim, o problema não seria só sobreviver ao ambiente, mas as outras pessoas. Isso muda completamente a forma como você enxerga essas histórias, porque elas deixam de ser sobre ação e passam a ser sobre comportamento, sobre até onde alguém vai, sobre o que alguém faz quando não existe mais consequência social. E aqui entra um ponto psicológico muito forte, talvez o mais importante do vídeo inteiro. Apocalipse Zumbi é, no fundo, um experimento mental. É um cenário onde todas as regras desaparecem, onde não há mais rotina, não existe mais expectativa, não existe mais o certo ou errado, só decisão. E isso, de um jeito estranho, atrai a gente, porque no mundo real,
A gente vive cheio de regras invisíveis, pressão social, responsabilidade, rotina, sempre existindo dentro de um sistema. E o apocalipse zumbi quebra tudo isso, de uma vez, sem aviso. E talvez seja por isso que ele é tão específico, porque diferente dos outros apocalipses, ele é lento o suficiente para você existir dentro dele, para tomar decisões, para errar, para tentar sobreviver. E aí vem a pergunta que realmente prende a pessoa até aqui. Se isso tudo desaparecesse, o que você faria? Agora junta tudo isso: cultura pop, psicologia, comportamento, e a resposta começa a aparecer. A gente não gosta de apocalipse zumbi por causa dos zumbis em si. Eles são o gatilho. O que realmente prende a gente é o que o cenário revela. Porque, pela primeira vez, não existe versão ideal. Não existe personagem principal garantido. Não existe um roteiro. Existe você sem preparação real, sem controle, sem certeza. Isso é, ao mesmo tempo, assustador e fascinante. Porque todo mundo, em um nível, já pensou: eu queria sair disso tudo, eu queria recomeçar, eu queria ver como eu seria se tudo fosse diferente. E o apocalipse zumbi te oferece exatamente isso, mas com um alto preço. E aí que vem o ponto final, o que fecha tudo isso, o que muda completamente a forma como você vê essas histórias. Você não está assistindo para ver o mundo acabar, você está assistindo para se ver dentro dele. E toda vez que você volta para esse tipo de conteúdo, é como se estivesse tentando responder a mesma pergunta, de novo, e de novo, e de novo. Eu sobreviveria a tudo isso? Mas talvez essa nunca tenha sido a pergunta certa. A pergunta certa é outra, mais simples, mais direta e bem mais desconfortável. Quem você se tornaria se realmente isso começasse? Agora já sabemos. Quando não houver mais lugar no inferno, os mortos andarão pela terra.